Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, dessa vez aula de língua portuguesa. Começando pela correção da nossa ficha, certo? Textos que informam, né? Vocês viram na aula passada sobre entrevista, um assunto sobre entrevista. E essa página 21 e 22, né? Fala justamente sobre isso, tá certo? Vocês vão escrever 5 perguntas sobre fatos ou eventos do passado para um colega responder, certo? Lembrando que quando você faz uma pergunta, né? Vamos supor que é um entrevistador, a pergunta sobre o que vai ou já aconteceu, usa o verbo no passado, né? E quando pergunta sobre quando, né? Algum fato atual, usa o verbo no presente. Então, no caso aqui, vocês vão escrever 5 perguntas sobre fatos ou eventos do passado para um colega responder. Então, tem que usar o quê? O verbo no passado, quando for fazer a pergunta. 2, escreva 5 perguntas sobre fatos do presente para um colega responder. Também vai utilizar 5 perguntas utilizando palavras no presente, certo? Na terceira questão, a tia Edilândia não vai escrever porque vocês, né, são atividades que vocês devem desenvolver individualmente, é pessoal, tá certo? Essa atividade. Terceira, responda as perguntas a seguir com verbos no passado. Então, vocês aí, no caso, vão observar os verbos, tá certo? E fazer o que se pede, né? Responder as perguntas com o verbo no passado. Você já viajou para outro país? Qual? Aí você vai responder com o verbo no passado, né? Viajei, né? Aí você vai respondendo para onde você viajou, tá bom? Você já experimentou alguma comida muito estranha, né? Aí você vai resposta colocando o verbo no passado, tá bom? Você já dormiu na casa de um amigo? Então, a resposta também passado. Agora responda as perguntas anteriores com os verbos no presente. Então, gente, é uma atividade no qual vocês vão desenvolver. É uma atividade pessoal, tá bom? Não tem como a tia Edilândia colocar aqui a resposta, tá bom? E você só copiar, tá legal? Você vai aí pensar como é uma atividade, né, que nós estamos corrigindo. Acredito que você já tenha feito, tá bom? Vamos agora para a nossa página do livro, página 50. Na página 50, ainda falando também sobre entrevista e os verbos, né, dessas entrevistas no passado e no presente. Releia alguns trechos da entrevista com os verbos em destaque e relacione ao passado ou ao presente. Então, vamos ler primeiro. Aqui nós temos passado e nós temos presente. E aqui alguns trechos de uma entrevista, tá? Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Então, essas palavras que a tia Edilândia viu aqui, ó, que está em negrito, são as palavras, os verbos que estão em que tempo, né? Ó, chegou, tinha, são ações que já aconteceu. Então, passado, ok? Fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias. Então, os verbos, ó, fui, eram, passaram, estavam, ações no passado. Então, ó, tá aqui, certo? Está no passado. Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras, ó. Trabalhava, dava ações também no passado. Agora vamos ver as outras. O que ele tem de diferente é o seu alto nível profissional. O que ele tem, ó, a palavrinha tem, verbo ter. Então, é uma ação, ó, que está onde? No presente. O que se pode esperar do musical? Também está no presente.
Que vive um dia por vez, intensamente. Vive também está presente, certo? Então, gente, numa entrevista, né, quando se faz uma pergunta do passado, o verbo vai estar o quê? No passado. E quando você vai fazer uma pergunta atual, o verbo estará no presente. Certo? Troque agora, na segunda questão, as palavras em destaques por formas verbais no passado. Tenho listas e mais listas de nomes engraçados. Então, vamos colocar, ó, tenho no passado, tá? Então, tenho, você poderá colocar o quê? Ó, tive listas e mais listas de nomes engraçados. Então, ó, veja que o verbo, né, ó, tenho, está no presente, mas aqui pediu para colocarmos no passado. Então, ficou tive listas e mais listas de nomes engraçados. B, faço coleção de pedras roladas. Faço, você poderá colocar fiz. Fiz coleção de pedras roladas. Certo? Verifiquem aí a mudança que houve aí nesses verbos aí. Do presente para o passado. Moro na cidade de São Paulo. Então, vamos colocar o verbo. Qual é o verbo aqui? Ó? Moro. Está no presente, vamos colocar no passado. Então, pode ser morei na cidade de São Paulo. Ajeitar esse M aqui, o M ficou muito grandinho, né? Então, morei na cidade de São Paulo. Eu não respondo a cartas. O verbo aqui é respondo, né? Então, eu não respondi, né? Que é no passado. Eu não respondi a cartas. A opção eu detesto. Opção eu detesto desenhar macacos. Então, o verbo aqui é a palavra detesto, né? Então, passando para o passado, eu detestei desenhar macacos. Nas alterações que você fez nas frases anteriores, o sentido da frase mudou muito? Comente nas linhas a seguir. Isso é uma observação que você também deve ter, tá certo? Será que as alterações que nós fizemos aqui mudou o sentido da frase? Ficou do mesmo jeito? Ou o que é que você acha? Nós sabemos que a frase mudou, né? A frase mudou. Porém, que estava no presente, passou para o passado, né? Os verbos que estavam no presente passou para o passado, o tempo passado. Certo, gente? Dá uma pausazinha aí para não, né? Quem está aí corrigido bem direitinho, dê uma pausazinha no vídeo para poder fazer suas correções direitinho, tá certo? Vamos agora, gente, para a parte de vamos produzir, o ícone produzir. Ainda falando sobre entrevistas, né? Nós sabemos que a entrevista ela pode ser oral, ela pode ser também escrita. Bom, e onde nós podemos ver as entrevistas, né? Podemos ver em jornais,
em revistas, em programas de TV e outros lugares mais, tá bom? A entrevista oral. Que tal investigar um assunto do seu interesse? Você sabia que no tempo de Ziraldo, como ele relatou na entrevista oral, as brincadeiras e os brinquedos eram bem diferentes do que são hoje em dia? Que tal descobrirmos algumas coisas sobre as brincadeiras de antigamente? Isso também é fazer pesquisa, pessoal. Certo? Você vai ter a oportunidade de ser um entrevistador agora. Por isso, o passo a passo a seguir para guiar sua entrevista. Então, para fazer uma entrevista, a gente tem que planejar primeiro, né? Vamos ver o que é que tem que ser feito? Escolha uma pessoa para entrevistar. Pode ser um familiar, um conhecido que tem histórias de infância bem interessantes para contar. Então, procure saber um pouco dessa pessoa. O que, por exemplo? O nome, onde trabalha, a profissão, a data do nascimento, né? Anote o que você pretende fazer. Dessa forma, você está criando um roteiro que vai ajudar na hora de fazer a entrevista. Tá ok? Combine um horário com o entrevistado, mesmo que seja um familiar mais próximo. Peça a ele que reserve aproximadamente 1 hora para a entrevista. Providencie um celular ou algo que possibilite a gravação da entrevista. Certo? Então, essa entrevista é oral. Para ser uma entrevista oral, tá certo? Você tem que já estar ali, ó, pronto e preparado com as perguntas já no ponto de fazer para a pessoa que você vai entrevistar, tá certo? Vamos agora para a entrevista, né? Cara a cara com o entrevistado. Pergunte ao entrevistado se você pode gravar a entrevista em vídeo ou em áudio. Isso para a entrevista oral, tá certo? Se ele não permitir, esteja preparado para anotar as respostas em seu caderno. Olha aí que interessante. Faça perguntas, mas esteja muito atento para as respostas. Às vezes o entrevistado pergunta que você planejou fazer depois. Preste atenção nas respostas, espere o entrevistado terminar e responder para fazer a próxima pergunta. Então, vocês já estão vendo que tem que ser o quê? Tudo planejado, né? Já a entrevista escrita, no caso aqui, a tia Dilândia já falou para vocês, que tem entrevista oral e agora a entrevista escrita. Vamos agora passar para o papel. Novamente, com atenção, você pode também reler suas anotações. Transcreva a entrevista e faça adaptações. Use pontuação adequada, evite repetições, se for o caso. Ensine uma ou outra para as respostas não ficarem muito longas, tá bom? Para transcrever a entrevista, use a página 9 do material de apoio. Consiga uma foto ou faça um desenho do seu entrevistado. Interesse do leitor de utilizado. Vamos divulgar o seu trabalho, tá bom? Desde a aula passada que a tia Edilândia vem falando aí sobre esse trabalho aí, sobre a entrevista. Alguns coleguinhas já me mandaram, viu, gente? Deixa eu falar para vocês que alguns coleguinhas de vocês já me mandaram entrevista por vídeo, tá bom? E me mandaram lá no grupo. Essa é uma atividade para vocês também desenvolver. Quem não mandou ainda, está tendo agora a oportunidade de fazer e mandar. Tá certo? Essa é uma atividade que vocês vão desenvolver. E também nas fichas de atividade, página 25, 26, 27 e 28. Vocês vão estar desenvolvendo a atividade de 2 fichas, tá bom? Além desse trabalhozinho aí sobre a entrevista. Vamos trabalhar, vamos desenvolver aí essa entrevista que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.